Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião do Deus que sara. A primeira reunião acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os templos. Amanhã também temos às 7 da manhã em São Paulo, depois evangelismo em todos os nossos templos. E domingo eu vou estar com muita alegria na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E eu convido você a pegar a sua família e a estar entre nós. Eu creio que Deus vai nos abençoar muito neste domingo. E é feriado e não tem nenhuma desculpa para você dizer ou algum argumento para não estar no templo, não é? Use bem a sua vida e todas as oportunidades que Deus tem te dado. A Bíblia diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Agarre e busque a Deus. Primeiro dia da semana, dia do Senhor. Vamos invocá-lo com toda a força da nossa vida. Olha o que diz aqui em Gênesis 3, vou começar a ler do 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo. Medo? Porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi? Por favor, o proibi. Não está escrito os proibi. Está escrito o proibi. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Muito bem. Aqui está uma situação que a gente vê claramente que faltava ordem. Ordem nesse jardim, que eu posso tratar de casa, você pode tratar a sua casa de jardim. Ordem, faltava ordem nessa casa, faltava ordem nesse jardim. Se você vê no capítulo 2, Deus falou com ele. Deus falou com ele. Deus deu a ele a liderança do jardim, colocou ele como autoridade máxima, mandou ele dominar, dar nomes a tudo e o alertou que não poderia de forma alguma comer da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do bem e do mal. Quando isso aconteceu, a mulher nem existia. Tudo já existia, menos a mulher. Depois Deus fez ele dormir e tirou uma costela, fez a mulher e deu a ele. Quem passou para a mulher que não era para comerem do fruto daquela árvore? Foi ele.
Ele passou. Foi ele que deu a ela a direção. Porque Deus nunca falou com ela. Você não encontra nenhuma passagem de que Deus tenha falado com a Eva. Deus falou com Adão. Então Deus colocou sobre ele a responsabilidade de liderar e de tomar conta de tudo. E deu a ele a autoridade. O que aconteceu? A mulher é visível que ela já estava atraída, desejosa de comer daquele fruto. Deu aquela trela e aquela conversa toda para a serpente. Porque quando você não quer uma coisa, você se afasta. A partir do momento que ela esticou a conversa com a serpente, ela estava arriscando. E procurando pegar um problema para a vida dela, porque tem coisas que está na cara que você pode pegar um problema. E você deveria evitar aquilo. Você deveria sair daquilo. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Eu acho engraçado que as pessoas não evitam o pecado. Mas elas evitam confrontos importantes, cuidar daquilo que elas devem cuidar. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Evitar o pecado, a pessoa não evita. Mas ela evita confrontar aquilo que ela precisa confrontar, cuidar daquilo que ela precisa cuidar. Às vezes o cônjuge pede para conversar. Agora não. Tem um problema, precisa ser acertado. O extrato bancário chega. Deixa isso para lá, não quero ver isso não. Tem algo que está acontecendo com o filho, vamos ignorar. Ao invés de ir lá confrontar. As pessoas não evitam o pecado, mas evitam confrontar e cuidar de coisas que elas precisam confrontar e cuidar. Que era o que o Adão deveria estar fazendo. Colocando ordem no jardim. Mas quando a mulher veio, pegou do fruto e comeu, e deu a ele, você não encontra nenhuma resistência por parte dele. Porque ele mostrou que era um homem fraco. É aquele tipo de gente que quer autoridade, mas não quer responsabilidade. É o que mais encontramos. Pessoas que querem autoridade, mas não querem responsabilidade. Muito bem. Quando eles comeram, imediatamente os olhos deles foram abertos. Ou seja, o nível de consciência deles foi aumentado. E a partir daquele momento, eles passaram a ter medo, a esconder e a tentar esconder a nudez deles com folhas de figueira. Tudo errado, porque é isso que o pecado faz com as pessoas. Quando uma pessoa peca, ela não se arrepende, porque você não encontra em nenhum momento arrependimento por parte do Adão e da Eva aqui. Você pode procurar. Em nenhum momento eles se arrependeram. Não houve arrependimento. Aí o que eles buscaram? Tampar o pecado com folhas de figueira, que é o que muita gente está fazendo. Tentando tampar uma coisa que está errada com desculpas justificativas. Está errado, mas tem uma desculpa. Pecado agora não é mais pecado, é um problema que a pessoa tem. Como também, muitas vezes, pecado não é mais pecado, agora é uma disfunção, é um distúrbio, é uma doença. Então agora pecado mudou de nome. As pessoas já não tratam mais o pecado como pecado, mas como problema. Eu tenho um problema. A pessoa não está pecando, ela tem um problema. Entendeu? As pessoas estão dando nomes diferentes para aquilo que é pecado.
E ficam tampando, né? Através de desculpas, justificativas, falta de responsabilidade, porque as pessoas não assumem, muitas, a responsabilidade por seus atos, por suas imaturidades, por suas inconsequências, pela sua fraqueza emocional, pelas suas emoções, ela não assume. Aí fica lá tampando com folhinhas de figueira, que não tampa nada. Está se escondendo, porque o pecado faz a pessoa viver se escondendo, faz ela viver com medo. O Adão nunca tinha tido medo de Deus antes. Em nenhum momento você vê o Adão se escondendo de Deus. Ele nunca tinha tido medo de Deus, ele tinha comunhão com Deus. Você encontra Deus falando com ele, Deus se manifestando. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus antes de pecar. Era isso que ele tinha com Deus, um relacionamento. Ele nunca teve medo de Deus antes. Mas o pecado faz as pessoas viverem com medo e se escondendo. E tentando tampar a nudez com folhinhas de figueira, que significa muita coisa, ou com religião, com emoção, com justificativas, com desculpas e por aí vai. Quando Deus falou, você comeu do fruto que eu o proibi de comer, Deus não falou, eu os proibi, porque os dois comeram. Porque Deus havia falado com ele. Quando Deus fala com uma pessoa, é com aquela pessoa. Deus deu a ele uma autoridade, Deus deu a ele a liderança daquele lugar, Deus deu a ele o poder, então ele tinha que ter reagido e dito não para Eva. Mas ele não disse. Ele não disse não. E quando Deus falou com ele, a Eva nem existia. Mas agora, para não desagradar a Eva, ele desagradou a Deus. Quantas pessoas que vivem dessa maneira? Preferem agradar homens, pessoas, do que a Deus. Não se importam em desagradar a Deus, desde que estejam agradando homens. Quantas pessoas que têm medo, têm medo do homem? Tem medo do homem. Tem medo do homem. Tem medo. Tem medo de desagradar, de não ter aprovação. Tem medo. E é por isso que vão lá e fazem tudo para agradar pessoas, mesmo sabendo que estão desagradando a Deus. Engraçado, né? Eles ficaram com medo de Deus aqui. Se esconderam. Mas eles não tiveram medo de pecar. Eles não tiveram medo de pecar. Olha aqui, ó. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Ele não teve medo de pecar contra Deus. É interessante que as pessoas, medo de pecar contra Deus, elas não têm. Mas depois elas ficam com medo da situação, com medo do problema, com medo disso, com medo daquilo, mas não tem medo de pecar contra Deus. Você não vê ele aqui com medo de pecar contra Deus, mas agora ele estava com medo, porque ele estava nu, porque ele estava não sei o quê. Ai, agora eu estou com medo, e se não der certo? E se não acontecer? E se isso acontecer? Mas não tem medo de pecar contra Deus. Por que agora está com medo de outra coisa? Se uma pessoa não tem medo de pecar contra Deus, não deveria ter medo de nada. Você está com medo de alguma coisa? Está com medo por quê? Por que você está com medo? Talvez, não sei, você não tem medo de pecar contra Deus, agora está com medo da vida, está com medo das coisas. Ele não teve medo de pecar contra Deus, agora estava com medo porque estava nu. Olha aqui, ó. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Agora eu me escondo? Quando deveria ter fugido da aparência do mal, não fugiu, agora está se escondendo de Deus. Não teve medo de pecar contra Deus. Agora estava com medo de enfrentar a situação. Mas, quando Deus perguntou a ele, você comeu?
Ele disse, a mulher que tu me deste. Ele, em nenhum momento, ele se arrependeu. Ele poderia ter caído de joelhos e dito, me perdoa, meu Deus. Aliás, ele poderia não ter comido e ter repreendido a Eva. Mas ele não fez isso. E agora, ele poderia ter caído de joelhos e dito, me perdoa, meu Deus, me perdoa. Ele não fez. Sabe o que ele fez? Se esquivou. Fugiu da responsabilidade. Não assumiu responsabilidade, foi covarde. Ele não disse, foi a minha mulher, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Até então a mulher era dele e ele cedeu para ela comendo do fruto. Agora, a mulher se tornou a mulher que tu me deste. Então ele mostrou o quanto ele era fraco, não tinha integridade nenhuma, covarde, não assumiu responsabilidade, não se arrependeu. Não se arrependeu. A mulher que tu me deste. Vamos, gente. Preste atenção. Talvez você está aí. Deus já falou com você, mas você não ouviu a Deus. A exemplo do Adão, você não assumiu responsabilidade. Você não se portou da maneira que Deus mandou você se portar. E aí agora, você está se escondendo, está com medo, mas continua, ao invés de se arrepender, não assume responsabilidade. Ao invés de cair de joelhos, botar a boca no pó e falar, Deus, me perdoa, Deus. Você continua jogando para os outros a culpa. A culpa foi a mulher que tu me deste. Ele não assumiu responsabilidade. Quantas pessoas que vivem dessa maneira, a mulher que tu me deste, foi o fulano, a culpa é do fulano, a culpa é isso. Não! Deus falou com ele antes da Eva existir. Tanto é que Deus falou com ele aqui, você comeu do fruto que eu o proibi? Eu proibi você. Porque Deus nunca tinha falado com a Eva. Deus falou com ele. Foi com ele que Deus falou. Olha aqui. Você comeu do fruto da árvore, da qual o proibi de comer? O proibi de comer. Deus tinha falado com ele. Deus tinha dado a ele a direção, a liderança. Deus tinha falado com ele. Mas ele não assumiu responsabilidade. Ele foi fraco. Preferiu se esconder, se tampar com folhinhas de figueira. Estava lá com medo. Aqui, quando Deus fala com ele, ele joga para a mulher dele. Foi a mulher que tu me deste. Não assumiu responsabilidade nenhuma. Quantas pessoas que têm vivido assim? Nas punições, você encontra lá, não sei se no versículo 17, se não me falha a memória, Deus falando, porque você deu ouvidos à sua mulher e fez o que eu o proibi de fazer, vai acontecer isso, isso, isso. Então, mais uma vez, Deus o repreende por ele não ter tido uma postura firme, por ele não ter assumido uma postura de autoridade, e como Deus havia dado a ele. Deus deu a ele autoridade, Deus deu a ele poder ali. Deus falou com ele. E ele fez tudo o contrário. E o que é pior do que fazer o contrário, que é o que eu quero que você entenda, pior do que fazer o contrário de tudo, é a pessoa ainda não assumir a responsabilidade.
que ela fez aquilo, ela ser covarde e não se posicionar. Deus está falando com você algo? Ele não se arrependeu, ele não pediu perdão. Estava lá com medo, ele nunca tinha tido medo de Deus antes. Estava se escondendo. Talvez você está aí também, se escondendo, evitando coisas. Evitar também funciona como se esconder, como fugir. Se esconder é fugir. Fugir da situação. Preste atenção. Deus está falando com você. Deus lhe deu uma direção, você tomou outra. E agora? E agora é melhor viver se escondendo, usando folhinhas de figueira, se escondendo, com medo, sem assumir responsabilidade, ou vamos tomar uma decisão na vida e se arrepender, porque é o que ele tinha que ter feito, ele tinha que ter caído de joelhos, se arrependido e se posicionado. Eu não sei. Deus é um Deus misericordioso. Será? Nunca saberemos. Mas será que se ele tivesse se arrependido, Deus teria permitido que ele ficasse lá? Não sei. Não sei. Mas a verdade é que ele nunca se arrependeu. E também não assumiu responsabilidade pelas coisas que ele fez. Viver se escondendo, arrumando desculpas para justificar a sua vida derrotada, se tampando com folhinhas de figueira que não tampa nada, com medo. Isso é vida? Pense a respeito. Se posicione. Chega de viver uma vida bagunçada, sem ordem. Põe ordem na tua vida, põe ordem na tua casa, põe ordem na tua família. Porque o Adão foi um fraco, não botou ordem na casa dele. Faltava ordem, tudo desequilibrado. Muitas famílias estão vivendo situações muito difíceis e é por causa do desequilíbrio, não tem ordem, não há liderança, falta autoridade, ninguém assume o seu papel, os papéis estão invertidos, está tudo confuso. Muitos filhos estão perturbados porque estão recebendo uma mensagem dupla. Você manda ele fazer uma coisa e você vai lá e faz outra. Você dá uma ordem para ele fazer uma coisa, mas você faz outra coisa. Muitos estão culpando o diabo, culpando a Deus, culpando o governo, culpando isso, porque não assumem responsabilidade pelas suas más escolhas. Mas se parassem para olhar e prestar atenção nas escolhas erradas que têm feito, nas decisões erradas, nos passos errados, na falta de responsabilidade, não assumem responsabilidade, falta autoridade, veriam que o problema é mais profundo, não é essa coisinha rasa que não. Preste muita atenção, dê uma olhada na sua vida, no seu comportamento. Porque talvez você manda, você dá ordem, você até fala para os seus filhos, façam isso, mas você não faz. Você não faz. Ele está recebendo uma mensagem dupla. Porque você faz uma coisa, mas manda ele fazer outra. Aí você dá uma ordem para ele, mas ele te vê fazendo uma outra coisa bem diferente. Talvez você manda ele botar ordem no quarto, em tudo, mas a sua vida é uma vida sem ordem. Talvez a sua vida é sem ordem. E Deus está cobrando ordem. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua vida em ordem. Tudo. Não é uma área. Todas as áreas. Vasculhe. Observe. Uma das coisas que Deus nos manda fazer é olhar. Olhe para a sua vida. E não deixa passar nada. Peça ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. Mas para Ele te abençoar, as coisas precisam mudar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos.
Ildeia, como que tem sido a experiência de passar todos os anos nesse propósito do corredor de carros? Bom, foi uma experiência assim, espetacular, né? Nós temos recebido muitas bênçãos, Deus realmente tem operado milagres na nossa vida e realmente concordar com a nossa vitória tem sido um milagre, né? Tem acontecido realmente milagres. Eu troquei de carro nesse ministério, nós tivemos a direção para se nós estamos agindo, meu Deus, correto, se nós estamos fazendo tudo mediante a vontade de Deus, por que não dar esse passo de fé? E foi realmente realizado, nós estamos muito felizes e hoje eu estou passando aqui, meu Deus, para concordar com a minha casa própria, que eu tenho certeza que Deus vai operar ainda este ano. Amém. Hoje está mais que abençoada. Muito, muito abençoada. Eu agradeço a Deus assim imensamente por tudo que Ele tem realizado na nossa vida, na minha família, na minha casa, em tudo. Amém? Amém. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que o Senhor ama e quer ajudar. Essa mensagem veio para que a mente dela seja aberta e que ela veja tudo que ela não está vendo. Abra o entendimento dela, meu Deus. Abra a visão dela. Ajuda ela a ver. Às vezes a mente está fechada, os olhos. Como diz a sua palavra, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Às vezes ela não está percebendo. Ajuda ela a ver. Ajuda ela a botar ordem na vida dela, na casa dela, na família dela. Em tudo. Cubra ela com teu sangue. Que ela assuma a responsabilidade, que ela pare de se esconder, não aceite viver com medo, nem estampando com folhinhas de figueira, que ela arrume a vida dela. Que ela ouça o Senhor e se posicione. Abençoa lares e famílias todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e determino vitórias, mudanças, portas abertas, soluções. Deus Todo-Poderoso, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito abençoadas, prosperadas, enriquecidas, que elas tenham com abundância, sejam colocadas por cabeça, por cima, tenham com abundância na vida. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, ela vai ser muito abençoada. Eu não tenho dúvida disso. Pai, muito obrigada por essa oportunidade e que todos sejam abençoados com entendimento, com revelação, que a mente de cada um seja aberta agora e que possam ver tudo que nós estamos vendo. Eu declaro vitória sobre todos. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, é onde vou estar domingo, graças a Deus, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E vou esperar por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, claro, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.